Então, vamos lá, turma. Aula de cálculo diferencial, né? Do segundo semestre de engenharia agronômica. Vocês estão vendo aí a apresentação? Alguém só abre o áudio só para confirmar para mim. Sim, vendo a apresentação. Beleza. Ok, obrigada. Então, vamos começar, né? Então, esse ciclo é desde segunda-feira, né? Porém, como foi véspera de feriado, nós deixamos a aula para hoje, Dia dos Professores. Feliz dia! É a primeira vez na história que eu dou aula que o Dia dos Professores não tem nenhuma comemoração nem nada. Mas tudo bem, né? Nós estamos em outros tempos. Tá, ok. Então, esse ciclo, nós vamos estudar a derivada, né? Que é uma parte do cálculo que ele tem muita aplicação. A derivada é a parte que tem bastante aplicação. Vocês podem, talvez, estudar isso em outras disciplinas durante o curso de vocês de engenharia, certo? Então, aqui está a nossa ementa, né? Definição de derivada, regra de derivação, propriedades básicas, aí derivada composta, regra da cadeia, teorema do valor intermediário e derivada inversa. Esse aqui é o nosso conteúdo. E, geralmente, não dá tempo de dar aplicações da derivada, né? Que já seria mais a parte prática, que é aproximando função localmente, máximo e mínimo local, fazer o gráfico. Mas o gráfico, geralmente, eu já coloco aqui em derivada. Máximo e mínimo de intervalo, problema de otimização, taxas relacionadas e derivação implícita. Só que nesse ciclo, como são três semanas, né? Eu acredito que a gente vai conseguir ver alguma parte da aplicação sim, certo? Mas então na aula de hoje é para vocês entenderem o que é isso de derivada, né? Que no cálculo vocês vejam aí, sempre conceitos novos, né? Conceitos que talvez vocês falem assim, meu Deus, o que é isso? Mas com um jeitinho a gente aprende. Então, vamos lá para entender o que é isso. Tá, mas de onde surgiu, né? A derivada, ela surge da diferenciação, é o conteúdo. O cálculo diferencial integral, ele foi criado por Leibniz e Newton no século XVII e tornou-se no início um instrumento precioso e imprescindível para a solução de vários problemas, tanto da matemática quanto da física. Então, o cálculo surgiu de problemas simples, certo? Que, às vezes, as mesmas técnicas que a gente já utilizava de soma, subtração, multiplicação, ou tantas outras técnicas que já existiam, não dava para resolver os problemas. Então, precisou criar-se outros tipos de cálculo, certo? Então, agora não é mais multiplicação, adição, divisão. Então, vai entrar outras coisas, né? A gente já viu limite. Hoje nós vamos ver derivada. E no próximo ciclo terá a integral. Então, a derivada de uma função é um conceito central do cálculo. Então, geralmente, muitos cursos de cálculo trabalham muito só a derivada. Existem cursos de cálculo em outros cursos de engenharia, outras instituições que eles não trabalham nem limite, já pula direto para derivada, certo? Então, derivada é a parte central do cálculo, ok? E a operação para obter a derivada é chamada de diferenciação, certo? Eu até falei com as meninas que iria tirar o escrito e colocar figuras, né? Mas acabei. Essa semana foi uma loucura para mim, esses dias estão sendo uma loucura. Mas bora lá. Aqui, basicamente, está mostrando algumas áreas onde se usa essa parte da derivação, certo? Da diferenciação. Por exemplo, um biólogo, ele pode estar interessado na taxa da quantidade de bactérias de uma colônia. Então,
Se ali tem um tipo de colônia de bactéria, essa colônia de bactéria, ela cresce, ela decresce, como é o comportamento dela? Qual é a taxa de variação dela durante um tempo? Então, ele pode usar essa taxa de variação através de um cálculo de derivadas sobre uma função, certo? Então, se ele consegue fazer uma função do problema que ele está trabalhando, ele consegue definir uma taxa de variação com o tempo. O que essa função, com o tempo, ela vai mudar, certo? Esse crescimento vai ser um crescimento linear ou não? Vai ser um decrescimento? Isso tudo a gente pode trabalhar com a diferenciação. O engenheiro pode estar interessado na taxa com que o comprimento de um cano de metal muda com a temperatura, ou seja, a dilatação do cano de metal, né? Se tem essa aumento ou não, certo? Então, essa parte da dilatação, né, do cano. Ou outras coisas, né, de engenharia, tem tanto tipo de engenharia, dá para usar sim uma taxa de variação. Um economista pode estar interessado na taxa com que os custos de produção mudam com a quantidade de produto que está sendo produzida. Um médico pode estar interessado na taxa do raio de uma artéria, muda com a concentração do álcool na corrente sanguínea. Então, desde uma artéria, né, tudo que muda com o tempo, que sofre uma variação e eu consigo colocar uma função sobre isso, essa variação eu posso medir, ok? Então, eu e você podemos estar interessados na velocidade com que pode ser interpretada a taxa de variação na relação da posição com o tempo. Então, desde uma velocidade mesmo, deixa eu tirar aqui. A velocidade eu posso fazer. Lembra lá na física que vocês usavam velocidade é o quê? É a distância dividida pelo tempo? Isso é uma taxa de variação. Isso eu também consigo fazer usando derivadas, tá? Agora talvez vocês falem assim, como assim? Mas depois vocês vão entender o porquê. Ok? Então, a derivada ela pode ser usada para determinar uma taxa de variação, devido às alterações sofridas em relação a outras. Podemos compreender a derivada como o coeficiente angular da reta tangente em função em cada ponto, indicando a taxa de variação dessa função em relação ao seu próprio argumento, que é a tangente do ângulo de inclinação. Então, a derivada ela pode ser interpretada como taxa de variação e como argumento de uma reta tangente. Então, funções que eu consigo colocar reta tangente em cada ponto, essa reta tangente, o coeficiente angular dela será a derivada. Ok? Tá. Aqui, essa parte introdutória tem muita coisa escrita, mas vamos ver o que isso significa, tá bom? Então, vamos voltar um pouco, antes de introduzir já a definição de derivada, vamos relembrar o que é uma equação da reta. Então, temos aqui o plano cartesiano e faço uma reta nesse plano, uma reta R. Essa reta, ela forma um ângulo com o eixo X, um ângulo αR, ok? Marque um ponto na reta. O ponto, ele tem coordenada x0, y0. Então, tem coordenada x e coordenada y. Marquemos outro ponto agora na reta, um ponto Q. Esse ponto também tem coordenadas. Agora, eu vou chamar elas de x e y, porque as coordenadas de Q é como se Q fosse um ponto genérico e P fosse o ponto que eu estivesse preocupada. Ok? Então, o P, o x0 e o y0 são valores que eu quero. No P, né? E no Q é como se fosse valores genéricos, né? O x e o y do Q, nesse caso aqui, digamos assim que não importa muito. Ele vai continuar sendo x e y. E aqui no P, por exemplo, poderia ser aqui 1 e aqui ser 2. Ok? Então, quando tem x0, significa que eu vou mudar o valor para um número. Então,
Se eu fizer aqui, ó, o ponto P, eu prolongar ele aqui até o ponto Q, certo? Tá vendo aqui que forma um triângulo? Ok? Esse triângulo, o ângulo que forma aqui é exatamente igual a esse ângulo da reta R com o eixo X, ok? É o mesmo ângulo. E em triângulo, nós conseguimos fazer aquelas regrinhas de tangente, seno, cosseno, lembra? Como é que eram essas regrinhas? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Vocês lembram isso? Então, toda vez que eu tenho um triângulo retângulo, eu consigo essas regras. Aqui, eu vou fazer um AR, que vai ser a tangente do ângulo αR. Certo? Então, eu vou pegar o AR e chamar ele da tangente do ângulo αR. Então, onde está essa tangente aqui nesse triângulo que eu construí? Ela vai ser cateto oposto, QR, sobre cateto adjacente, PR. Vocês lembram disso? Ó, se aqui tem um triângulo retângulo, cadê? Tá vendo aqui, ó, esse triângulo retângulo? De P, Q, R e fechar o triângulo, ele é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Esse lado oposto ao ângulo alfa é o cateto oposto. O lado que é do ladinho do ângulo é o cateto adjacente. E aqui, o lado maior, que é na frente do ângulo reto, é a hipotenusa. Então, como é que eu calculo a tangente? A tangente de qualquer ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Essa é a fórmula de tangente, ok? Como a tangente aqui eu estou chamando ela de AR, ela é o quê? Cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Ó, é o lado Q, R. Quem é o cateto adjacente? É o lado P, R. Ok? Então, meu AR ali, eu estou chamando disso. É o lado QR sobre PR. Como aqui, ó, de Q até aqui nesse ponto, vocês concordam comigo que é pegar y menos y0? Esse tamanho aqui, daqui até aqui, é y menos y0. Ok? E esse tamanho aqui é x menos x0. Então, de P até R é x menos x0. Disso, nós construímos o AR, também pode ser dado como y menos y0 sobre x menos x0. Ok? Disso, fazendo uma manipulação algébrica, né? Passando esse termo para cá, multiplicando, eu posso fazer isso. Nós vamos ter que y menos y0 é igual a r vezes x menos x0. Ok? Então, note que essa equação que eu construí aqui, ela é a equação que usou os pontos P e Q da reta R. Com esses pontos aqui, eu tenho as coordenadas, ó, de P, x0, y0. Tenho as coordenadas de Q, x e y, certo? E tenho ainda a tangente do ângulo que eu construí. Então, essa é a equação que determina essa reta aqui, certo? Então, a equação 1, ela é satisfeita pelas coordenadas da reta R. Então, nós dizemos que a equação 1 é a equação da reta, ok? Então, essa é a equação da reta. Vocês lembram disso? Não sei se vocês já chegaram a estudar alguma vez na vida de vocês, mas toda reta eu consigo colocar uma equação para ela. Como é que surge essa equação? Essa aqui é uma maneira de visualizar. Ok?
Então, ali, o AR é o coeficiente do ângulo, a tangente do ângulo, na verdade. O P, que são as coordenadas x, y, tá ali. E o Q também tá, mas o Q é como se fosse um valor genérico, né? O P que eu vou determinar, por exemplo, se aqui tivesse o número 1, o número 2, aí sim eu ia substituir na conta. Se o ângulo aqui fosse 30 graus, eu conseguiria substituir aqui e fazer um valor, ok? Então, como eu faço agora uma equação da reta para uma função? Então, a equação da reta tangente ao gráfico de uma função. Aqui foi a equação de uma reta só. E agora, se eu tiver uma função? Então, vamos lá. Seja f uma função definida em um intervalo aberto, AB, contínua em x, que pertence ao intervalo AB. E o ponto P, que tem coordenadas x0, f de x0. Então, aqui temos essa função, né? Que pelo gráfico eu já sei que é uma função quadrática. E pelas informações lá, eu tenho uma função nesse intervalo AB e tem um ponto x0, f de x0, que eu também posso chamar de y0. Ok? Agora, considere um outro ponto Q genérico, qualquer, dentro do intervalo. Ok? Então, feito isso, eu consigo fazer uma secante à curva. Como assim secante à curva? O que é secante? Secante é uma reta que toca 2 pontos. Se tocar 2 pontos, é secante. Quando toca a um único ponto no gráfico, é tangente. Então, tocou 2 pontos no gráfico, chama-se secante. Ok? Então, essa reta verde aqui é uma reta secante. Ok. Agora, o coeficiente angular dessa reta secante, ele é dado por um AS qualquer, tangente de alfa S. Ok? Então, é o ângulo. Sempre coeficiente angular é a tangente do ângulo. Ok. Tá. Então, como é que eu encontro esse coeficiente angular, né? Da mesma maneira lá anterior. É aqui, ó. F de x menos f de x0. Lembra esse tamanho aqui, ó? É QH, né? Cateto oposto, sobre cateto adjacente, que é x até aqui, x menos x0. Observe que quando o ponto P se aproxima de Q, o ângulo de inclinação da reta secante se aproxima do ângulo da reta tangente. Como assim? Esse ponto P é o ponto que eu estou analisando. O Q é um ponto qualquer genérico que eu escolhi só para me ajudar, me auxiliar na conta, ok? Então, o ponto que eu estou interessado é o ponto P. Então, a reta secante eu consigo fazer a equação da reta. Agora, olha, observe esse desenho. Eu pego o ponto Q e faço ele cada vez mais próximo de P. Olha o que acontece com a reta secante, a reta verde. Ela se aproxima da reta vermelha, que é a reta tangente. Então, a reta secante, ela é 2 pontos no gráfico. Reta tangente, apenas um ponto no gráfico. Então, se eu fizer o ponto Q se aproximar do ponto P, a reta secante, que eu sei a fórmula, ela se aproxima da reta tangente. O que é aproximar dentro do cálculo? Aproximar um ponto do outro, eu quero ir lá no limite do ponto P. Então, agora, se eu tenho já a equação aqui da tangente, né? Do coeficiente angular da secante, e se eu pegar agora o limite disso? Se eu pegar o limite
desse AS, eu vou ter o limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 quando x se aproxima de x0, ok? Ou seja, eu faço o ponto Q se aproximar do ponto P. Então, isso vai ser o coeficiente angular da reta tangente. Então, coeficiente angular da reta secante consigo calcular normalmente. Qualquer função consigo fazer. Quando eu quero o coeficiente angular da reta tangente, aí eu tenho que calcular o limite da secante. Ok? Então, se eu calcular o limite aqui, f de x menos f de x0 sobre x menos x0, eu estou descobrindo o coeficiente angular da reta tangente do ponto P que eu estou analisando. E, é claro, se esse limite existir e for finito. Ok? Então, resumindo, o coeficiente angular da reta tangente é dado por A de t é o limite do coeficiente angular da reta secante, fazendo o Q se aproximar de P, que é dado pelo limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, quando x se aproxima de x0. Ok? Se ele existir e for finito, é claro, né? Tranquilo? Vamos lá. Depois vai ter exemplos com números, que aí vocês vão entender o que isso significa. Hoje eu tô com a sede. Então, reta tangente. Então, a gente já fez o coeficiente angular, mas só o coeficiente angular não é a reta. Escrever a reta, eu preciso de mais coisa. Como é que eu escrevo a reta? Então, vamos lá. Definição. Seja f uma função definida no intervalo AB, contínua no ponto x, pertencente a esse intervalo. A reta que passa por P, x0, f de x0, e satisfaz uma das condições a seguir, chama-se reta tangente ao gráfico de f no ponto P. Então, tem que ter coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? É o limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, quando x tende a x0. E se ele existir, for finito, é claro, né? Então, tá ali. Agora eu não preciso mais de 2 pontos, ok? Reta tangente, lembrando de novo, o que é reta tangente? É a reta que toca o gráfico em apenas um único ponto. Isso é reta tangente, ok? Agora, se x for igual a x0, se o limite 1 é infinito. Ah, tá. Se x for igual a x0, esse limite aqui vai dar infinito. Ok? Mas aí como é que eu faço a equação da reta? Y menos y0 é igual ao coeficiente angular x menos x0. Ok? Então, essa daqui é a equação da reta tangente, em que esse AT é esse limite aqui. Ok? Então, para me fazer a equação da reta, a primeira coisa, faço o coeficiente angular, faço esse limite. Depois, eu jogo nessa formulazinha aqui da equação da reta. Ok? Deixa eu só pegar um negócio aqui. Acho que o próximo slide já é um exemplo. Deixa eu ver. Só vou anotar um negócio aqui rapidinho. Y menos. Não é um exemplo ainda não, mas vai ter exemplo, tá, gente? Vai ser reta normal agora. O que é reta normal? Bora lá. Seja f uma função definida no mesmo intervalo contínuo em x0
esse x0 dentro do intervalo. Isso aí é uma... que sempre vai ter em todas as definições agora. A reta que passa por um ponto x0, f de x0, e é perpendicular à reta tangente ao gráfico de f menos p, chama-se reta normal ao gráfico f no ponto P. Ou seja, se eu tenho aqui o gráfico em azul, tenho a reta tangente aqui em verde, se eu pegar a perpendicular da reta tangente, eu vou encontrar a reta normal. O que é ser perpendicular? Entre elas, forma um ângulo de 90 graus. Ok? Então, todo ponto eu consigo construir uma reta tangente. A reta que é perpendicular à reta tangente é a reta normal. Vamos para um exemplo, né? Que aí vamos entender como faz. Então, determine a equação da reta tangente e da normal ao gráfico no ponto F de uma abscissa dado. Certo? Então, minha função aqui foi essa. x² menos 1. E o ponto só me deu a abscissa, x0. Deixa eu ver se tem um desenho. Tem. Cadê? Não, não tem a reta, não. Então, nós vamos construir isso. Certo? Aqui já tem tudo escrito. Vocês preferem que eu só mostre mesmo a resolução ou faça passo a passo com a caneta? Prefiro passo a passo. Tá. Então, calma aí. Deixa eu sair aqui. Não vai não, trem? Tá. Deixa eu pegar isso. Isso. Você. Aqui não tem nada, não? Não tem. Ó, primeira coisa, eu tenho que descobrir o ponto, ok? Então, se eu tenho essa função aqui, x² menos 1, e ele só me deu a abscissa, não me deu o ponto inteiro. Oi? No dia da avaliação, a senhora vai colocar essas fórmulas bem básicas ou a gente vai ter que saber na hora? Porque são muitas fórmulas, entendeu? Ou a senhora vai botar as básicas? A senhora vai ajudar assim, nesse sentido, nas fórmulas diretas, né? Que eu tô falando, Eu não indico, por exemplo, os exercícios estão lá, eu não vou indicar qual que vai ser o que você vai usar em cada exercício, não. Mas tem os eu tô falando no dia slides. da avaliação. Se for uma prova, a senhora vai fazer alguma prova ou não? Ou só vai ser Então, mais... todo exercício que eu passo, qualquer um que eu passo, é avaliativo. Então, eu não faço tipo a prova, não. Ah, tá. Então tá jóia. Vamos lá, vamos lá. Mas como é online, vocês podem fazer tipo tudo com consulta, né? Então, vocês têm como ter mais de um material aberto, não sei. Não tem problema não, né? Então tá bom. Obrigado, viu, professor? Não tem como eu arrastar isso pra ali, não? Aí eu vou tirar esse gráfico aqui só pra mim. Calma aí. Ué. O trem. Calma aí. Pronto. Bora, meu filho. Por que você tá me dando trabalho? Aqui. Então, essa é a função. Primeira coisa, eu tenho que descobrir o ponto. O ponto é o quê? O ponto ele é x0, f de x0. Ok? x0 eu tenho, é 0. Quanto é f de x0? Eu vou fazer o f de 0. Vai ser o quê? 0 ao quadrado menos 1. É só substituir o 0 no lugar do x. Então, f de 0 é igual a 0 ao quadrado 0, menos 1, menos 1. Então, o ponto que eu tenho aqui é ponto P, ele vai ser 0, menos 1.
Pronto, esse é o ponto P. Ok. Próxima coisa a se fazer. Eu vou fazer o coeficiente angular. O coeficiente angular é o meu AT, que ele é dado pelo limite de f. Calma aí. O limite de isso, f de x menos f de x0, isso. F de x menos, oh meu Deus, f de x menos f de x0 sobre x menos x0, quando x tende a x0. Então, eu vou calcular isso daqui. Então, para calcular isso, nós vamos substituir, né, a função que eu tenho ali. Então, meu AT vai ser o AT vai ser igual ao limite de... Quem é f de x? É a função. Então, vai ser x ao quadrado menos 1. Menos. Quem é f de x0? F de x0 eu fiz aqui, menos 1. Então, menos 1, menos com menos, mais. Então, vai ficar mais 1. Sobre x menos x0. Quem é x0? Ele me deu, é 0. Então, quando o x tende a x0. Quem é x0? 0. Então, resolvendo aqui, eu posso, menos 1 mais 1, cancela. X ao quadrado, aqui, x menos 0 é x, né? X ao quadrado dividido por x dá x. Então, isso aqui vai sobrar limite de x quando x tende a 0. Qual é o limite de x quando x tende a 0? Nesse caso aqui, como não tem nada para simplificar, basta substituir. A resposta é 0. Ok? Então, fiz o limite. Aí, agora, eu vou montar a equação da reta. Ok? Então, como é a equação da reta? A equação da reta, ela é dada por y menos y0 igual a t, calma aí, x menos x0. Oi. Aí no caso que deu 0, né? Ele deu um limite indeterminado, certo? Não. Não deu não? Deu determinado. Finito, valor 0. Ah, tá. Eu pensei que o 0 é diferente no caso. Então, tá, 0 é um número. Ali só daria determinação se fosse 0 sobre 0. Ah, entendi. Se fosse 0 sobre 0, ia ter que fatorar ele, no caso, né? Isso. É porque aqui foi um limite simples, né? Foi o limite apenas do x. Tá certo. Tá bom. Ok? Certo. Então, agora eu tenho a equação da reta. Aí sim eu posso fazer a equação da reta. Como é que vai ser essa equação da reta? Aqui eu vou substituir. O y é um valor genérico, o y0 é a mesma coisa que f de x, 0. Então, y0 aqui para mim é menos 1. Então, com esse menos aqui vai virar mais 1. Igual a de t. A de t foi o meu limite que eu calculei, é 0. Isso vezes x menos x0, que também é 0. Ok? Aí, agora, como é que eu resolvo isso aqui? Agora é só resolver. Aqui, desse lado, vocês concordam que vai eliminar tudo? Porque, x menos 0, 0. 0 vezes 0, ou x menos 0, x. X vezes 0, 0. Então, ficou y mais 1 igual a 0. Então, y é igual a menos 1. Ok?
Então, a equação da reta aqui, nesse caso, foi y igual a menos 1. Cada equação da reta, ela vai modificar dependendo da função e do ponto que eu estou trabalhando. Então, primeira coisa, tenho que calcular. Aqui, nesse caso, ele só me deu a abscissa. Então, primeira coisa, calculo o f de x0. Depois, calculo o limite, que é o meu coeficiente angular. Depois, jogo na fórmula da equação da reta e simplifico. Ok? Então, voltando aqui, né? Aqui nos slides tá bonitinho para vocês terem como exemplo, certo? Então, a equação da reta aqui, tarará, tá vendo que a equação da reta aqui, ó, ela aparece aqui. Então, a reta tangente é dada por y igual a menos 1. Então, vai ser uma reta. Tá vendo que no ponto x0 igual a 0 e y igual a menos 1, vocês concordam que é esse ponto aqui? Esse ponto P. Vocês concordam que é esse ponto vermelho que eu tô desenhando aqui, ó? Porque ele é 0 para x e menos 1 para y. Aí eu quero, qual é a reta tangente que passa nesse ponto? É exatamente a reta que ela é constante, y igual a menos 1. Ok? Pronto. Na pergunta pediu a reta tangente e a reta normal. A reta tangente eu sei fazer por essa fórmula. A normal ainda não me deu nenhuma fórmula, mas me falou que a normal é perpendicular à reta tangente. Que reta aqui que é perpendicular a essa reta verde? Vocês concordam comigo que vai ser o eixo Y? Vai ser a reta... Aqui, ó. Vocês viram que apareceu vermelho? Tá assim, ficou vermelho aqui. Não sei se dá pra ver, mas é o eixo Y. Então, nesse caso, é a reta x igual a 0. Então, a reta tangente foi y igual a menos 1 e a reta normal foi x igual a 0. Muito, muito raramente vai ser assim, viu? A reta igual a um número. Às vezes vai dar uma continha. Depois nós vamos fazer mais exemplos. Ok? Deram para entender? Posso seguir? Aí vai ter que praticar, né, professora? Tem que praticar. Hoje mesmo eu já vou lançar os exercícios. O primeiro exercício é para fazer isso. Construir a reta tangente das funções dadas. Ok? Tá. Ah, tem outro exemplo aqui. Deixa eu ver se esse exemplo... Vamos fazer de novo lá, porque aqui fica bem... Descartar. E pronto, esse aqui vai ser mais legal. Ctrl C. Vamos fazer esse outro exemplo. Então, vamos lá. Primeira coisa, tenho que saber o ponto, certo? O ponto é o... Opa! O ponto, ele é x0, f de x0. Então, x0 eu tenho que é 1. F de 1 vai ser... Ai, por que faz isso? F de 1 será... A função é essa, então vai ser 2. No lugar do x é 1. Professora? 1 ao quadrado. Oi. No bate-papo aí, Luciana falou que Celiane não está entendendo. Eu acho que é intérprete. Certo. Ela não tá entendendo Aí nada. pediu para... Vamos fazer falou que também não pudesse continuar. E Daiane e Juliana também disse que não entenderam. Tá. Eu vou fazer esse exemplo aqui, passo a passo, de novo. Aí, no final desse exemplo, se não entendeu, a gente volta no anterior, tá bom? Ok. Mas bora lá. Ó, então, deixa eu voltar tudo aqui. Calma aí.
Eu tenho a função. A função é essa daqui. X ao quadrado, 2x ao quadrado, mais 3x menos 1. E o que ele me deu foi a abscissa. Todo ponto, ele é dado por uma abscissa e uma ordenada. A abscissa é o x0, a ordenada é f de x0. Ok? Pronto. O x0 eu já sei que é 1. Então, o meu ponto aqui, ó, o x0, ele vale 1. Quanto vale o f de x0? Eu vou ter que calcular a partir da função. Então, eu vou fazer o f de x0, que é 1. O f de 1, ele vai ser 2, que multiplica x é 1, 1 ao quadrado, mais 3 vezes x, que é 1, menos 1. Então, eu só substituí aqui, ó. No lugar do x, eu coloquei o valor que ele é, que nesse caso aqui é 1. No exemplo anterior foi 0. Ok? Agora é só resolver. Isso aqui vai dar 1 ao quadrado, 1. 1 vezes 2, 2. Mais 3 vezes 1, 3. Menos 1. Isso é igual 2 mais 3, 5. 5 menos 1, 4. Então, o ponto aqui, ó, f de x0 é 1, ou x0 é 1, f de x0 é 4. Ok? Pronto. Primeira coisa que eu faço é isso, encontrar o f de x0. Feito isso, o que eu vou fazer? Vou fazer o coeficiente angular. Como eu calculo o coeficiente angular? Coeficiente angular A de t é igual... gente, eu tô gravando? Tô gravando. Tomei um susto agora, é que eu pensei que eu não tinha colocado para gravar. Então, o coeficiente angular foi limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 quando o x tende a x0. Isso aqui é a fórmula, ok? Feito a fórmula, eu vou resolver. Vamos lá resolver. Então, A de t vai ser igual ao limite de x tendendo a x0 de... Quem é f de x? F de x está aqui. Então, eu vou colocar tudo isso, ó. 2x ao quadrado menos 3x menos 1. Menos... Isso daqui menos f de x0. Quem é f de x0? Eu acabei de calcular. Ele é 4. Então, isso aqui é menos 4. Sobre x menos x0. Quem é x0? 1. Ok? Então, eu só substituí aqui na fórmula. No lugar de f de x, coloquei a função. No lugar de f de x0, foi o que eu calculei aqui, ó, o 4. No x é da fórmula e o menos x0 ele me deu lá no início, ó, 1. Então, agora é só desenvolver. Tem como simplificar isso daqui. Então, isso aqui vai ficar, vou colocar assim, igual a limite de x tendendo a x0 de... esses dois não tem como fazer nada, eu vou repetir. X ao quadrado menos 3x menos 1 menos 4 menos 5 dividido por x menos 1. É x0 eu sei o valor, né? x0 é 1. Vou apagar aqui, colocar o valor de x0, ele é 1. Tá vendo que esse limite agora não foi tão fácil quanto o limite anterior? Aqui, primeira coisa que eu vou pensar, vou substituir o 1 aqui no lugar de x para calcular. Mas olha só, ao substituir o 1 aqui embaixo ia ficar
1 menos 1 daria 0, uma indeterminação. Então, quando dá indeterminação, eu não posso substituir direto. Eu vou ter que o quê? Fatorar isso daqui. Como é que eu fatoro isso daqui? Existem várias maneiras. Vocês escolhem a que vocês acharem melhor. Ok? Eu gosto de dividir. Eu gosto de fazer assim, ó. Vou passar aqui pro lado só pra gente dividir, tá? Eu vou, então, fatorar isso daqui. Como é que eu posso fatorar? Por exemplo, eu posso fazer 2x² menos 3x menos 5 e dividir por x menos 1. Aí eu coloquei muito no canto, né? Ô, gente, vocês podem fatorar do jeito que vocês acharem melhor, tá? Do jeito que vocês... Se já souber quanto é aqui, sei lá. Eu gosto de fazer assim. Então, vamos dividir. 2x² dividido por x dá 2x. 2x vezes x é 2x². Mas vem pra cá, negativo. 2x vezes 1, 2x. Então, vai ficar menos 2x. Vem pra cá, mais 2x. Passa o traço, simplifica. Esse elimina. Aqui vai ficar menos 3x mais 2x é menos x. Desce o 5. Aí, agora, menos x menos 5 dividido por x menos 1. Sério que deu assim? Ficou... Vai dar menos 1, né? Menos 1. Não vai dar exato. Será que eu fiz alguma coisa errada? 1 vezes x, ou menos 1 vezes x menos x. Vem pra cá. Mais, né? E menos 1 vezes menos 1 mais 1. Vem pra cá, menos 1. Então, aqui vai ficar menos 4. Não deu exato. Hoje, por que não deu exato? Eu coloquei alguma coisa errada. 2x² mais 3x. A fórmula é mais. Calma aí. Só um erro técnico aqui, viu, galera? Aqui, ó. Perdão, eu errei aqui. Tá vendo que aqui é mais? E aqui eu coloquei menos? Isso, tá vendo que um sinal erra a conta? Os professores também erram. Então, vamos consertar aqui. Ok. Eu falei, uai, não tem como aquilo ali dar errado. Ó, na hora de fazer a conta aqui, o único erro que eu fiz foi... A função é 2x² mais 3x menos 1. Aqui eu coloquei menos, tem que ser mais. Então, aqui vai ficar mais. Ok? Aí sim, agora vai dar certo. Então, vamos aqui pro lado de novo. Então, se aqui é... Opa! Oh, meu Deus. Bora, meu filho. Aqui é mais. Então, se aqui é mais... Aqui, então, é 3 mais 2 dá 5. 5 positivo. Deixa eu apagar. Então, aqui é 5. Ali, menos 5. Agora sim. Então, vou só apagar aqui. Ali, então, vai ser o quê? 5x dividido por x menos 1 vai dar 5.
mais 5. 5 vezes x, 5x. Vem pra cá com menos. 5 vezes menos 1, menos 5. Vem pra cá com mais. Então, diminuiu aqui, dá 0. Então, toda vez que ao dividir aqui o resto não der 0, vocês voltam lá na conta e falam, meu Deus, o que eu errei? Provavelmente errou algum sinal, certo? Então, aqui, ao simplificar 2x² mais 3x menos 5 por x menos 1, dá 2x mais 5. Essa simplificação aqui, eu, Tamires, gosto de fazer essa divisão. Cada pessoa tem uma maneira diferente. Talvez, sei lá, Bruno goste de fazer de outra maneira, ok? Mas se vocês conseguirem aqui simplificar e dar. Então, essa x², 2x² mais 3x menos 5 dividido por x menos 1 é a mesma coisa que 2x mais 5, ok? Agora sim, não vai ter mais uma indeterminação, eu posso substituir. Calculando esse limite aqui, é só substituir o 1 no lugar do x. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2 mais 5, 7. Ok? Ô, gente, como eu errei aqui, alguém quer que eu repita alguma coisa ou deu para entender? Não terminou não, tá? Alguém escreveu aí no chat? Calcular limite vocês já devem saber, né? Calcular limite. Aqui eu só calculei o limite. Ninguém escreveu ainda não, mas Luciana tá digitando aqui. Certo. Ela digitou o que aí? Digitando ainda. Celiane diz que compreendeu melhor, ainda com algumas dúvidas. Certo. Praticando, vai melhorando o entendimento. É porque... professor. Limite é a base da derivada, né? No final, né? De tudo, Oi? Né? O limite é a base da derivada. A gente nem chegou na derivada ainda não. Vocês vão entender. Então, é isso que eu tô falando. É isso. Por isso que eu sempre gosto de falar de limite antes. O primeiro ciclo falo sempre de limite. Porque quando chega na derivada, a definição de derivada é um limite. Toda derivada é um limite. Então, se não souber limite, tem como fazer derivada. Só que é bom você saber, né, como surgem as coisas. Tá. Então, fiz isso. Agora eu vou jogar na fórmula. A fórmula é y menos y0 igual a t de x menos x0. Pronto. Quem é y? É um valor genérico. y0 é 4. Igual a t, eu descobri aqui, 7. X é um valor genérico. E x0, ele falou para mim que é 1. Ok? Essas informações tudo eu tiro daqui, ó. Daqui, certo? y0 é o meu f de x0, 4. AT é o limite que eu descobri. E o x0 é lá no início que ele me falou que é o 1. Então, agora é só simplificar aqui. Então, simplificando, eu vou fazer aqui, ó. Y menos 4 igual 7 vezes x, 7x. 7 vezes menos 1, menos 7. Ok? Então, geralmente a equação da reta só deixa o y antes da igualdade. Pode deixar assim. Ó, se quiser acabar aqui, essa é uma equação da reta. Ok? Mas eu gosto de deixar ela simplificada. Como é que deixa simplificada? Desenvolve e deixa y antes da igualdade. Então, vai ficar 7x menos 7. O 4 vem para cá mais, né? Então, vai ficar menos 7 mais 4
y igual a 7x menos 3. Então, a resposta pode ser essa aqui que eu circulei de preto ou essa aqui que eu circulei de verde. Ok? Geralmente vai aparecer assim, da forma mais simplificada, certo? Mas, se não me engano, no slide tá desse jeito aqui. Ok? Então, essa aqui é a equação da reta tangente. Dúvidas? Aí, ó, no slide tá sem ser simplificada. Então, ao resolver, aqui nós vamos ter a equação da reta tangente ao ponto P. Aí, a reta normal vai ser uma reta que é paralela a essa. Aqui ainda não tem a fórmula da reta normal, mas se não, nós vamos ver, tá? Mas a reta normal aqui, nesse caso, vai ser essa equação aqui, ó. Então, a reta tangente, tá vendo? Que ela não tá simplificada, mas é muito raro aparecer assim. Se, por exemplo, vocês fizeram uma questão, tem que simplificar a resposta, tá ok? E a normal aqui, ó, é bem parecida. A única coisa que muda é o coeficiente angular, tá? E a reta normal é a perpendicular à reta tangente. Tá. O limite f de x menos f de x0 sobre x menos x0, quando x tende a x0, aparece em várias áreas do conhecimento, assumindo uma posição de destaque na resolução de muitos problemas. Por essa razão, quando esse limite for finito, dizemos que o mesmo é a derivada da função no ponto x0. Então, esse limite aqui, que é o coeficiente angular da reta tangente, ele é chamado de derivada. Ok? Aí o Bruno estava até já falando, né? Então, a derivada vai ser o limite? Sim, vai ser. E que limite é? Esse limite aqui que a gente acabou de fazer na equação da reta. Ok? Então, a gente coloca essa nomenclatura aqui, ó, para a derivada. É o f de x0 com essa linhazinha aqui. F' de x0 é a derivada da função no ponto x0, que é o quê? É um limite. Que limite? Esse limite aqui que a gente acabou de ver, que ele é também dado pelo AT, né? Cadê, meu Deus? Ele é o AT, que é o coeficiente angular da reta tangente. Tá. Então, determine a derivada da função f de x igual a x ao quadrado num ponto x igual a 1 e x0. Qual que é? Então, como é que eu calculo a derivada? A derivada é aquela função lá. F' de 1 vai ser o limite de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Por quê? Ó, lembra como é que ele é? Bora lá. A derivada f' de x0 é igual limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 quando x tende a x0. Ok? Essa é a derivada. Oi? A imagem aí do cálculo. Vocês não estão vendo? Não. Sumiu agora, Tamires. Oxi. Aí, professora. Deixa eu voltar aqui. Veja aí o que aconteceu. Eita, sumiu aqui mesmo. Oxi. Eu vou ter que sair da sessão e entrar de novo, tá? Só um minuto. You are now muted. Oxi, que nada a ver.
Deus do céu, só que faltava agora. Calma aí, gente. Eu acho que tá ficando igual o... Como é que é o nome daquele trem? O Meet. Uai, eu não coloquei limite de tempo, não. Só deixou 1 hora aqui. Tem exatamente 1 hora de aula. Então, eu vou ter que... Ai, esse negócio aqui... Eu nem sei como é que vê. Mas eu não... Como é que faz aqui, Senhor Jesus Cristo? E não tá aparecendo o bicho aqui pra compartilhar, não. Eu vou sair de novo. Oh, meu Deus. Só que faltava. Não tá aparecendo! Hum. Meu Deus do céu. Gente, eu não sei o que tá acontecendo. Não tá aparecendo aqui a opção de compartilhar a tela pra mim. Oh, Senhor, só que faltava agora. Eu não faço nem ideia do que fazer. Agora, lá no Moodle tá marcando até às 16, não é? Sim, Eu vi lá até às 16 eu horas. coloquei até 16, tudo certinho. Essa parte de limitar ficou 1 hora exato. Só. Ah, que raiva. Logo agora que a aula estava boa, professor, começou a engrenar mesmo. Na hora que eu falei a definição, não é só isso não, senão vocês nem vão conseguir fazer os exercícios. Oh, tutti-frutti, eu não sei o que faz. Talvez a gente vai ter que mudar de lugar aqui. Oi. Agenda para amanhã, professor. Não. Ave Maria. Eu tenho tanta coisa pra fazer. Misericórdia, menino. Vocês não têm noção de tanta coisa que eu tenho que fazer. Deixa eu vou excluir aqui. Excluir e adicionar de novo. Papel. Eu sou a gerente, sei lá como é que é isso. Adicionar. Mediador. Se você fechar de novo... Já saí 3 vezes, eu vou ter que sair. Eu vou fechar aqui. Já saí 3 vezes, mas não é aqui não. Oh, já parou, né? É no Moodle, nesse feedback aqui, ó. Oh, meu Deus, eu tô na gravação ainda. Ai, desculpa, gente. Vocês entendem, né? Erros técnicos. Acontece. Ai. Oh, Senhor Jesus Cristo, como é que é isso?
É. Gente, eu não acertei não. Vamos abrir uma sala no Meet? Eu vou mandar o link aqui pra vocês. Calma aí. Aí, ó, 10 minutos de aula, ô raiva. A gente nem pode perder esse tempo. Deixa eu abrir uma sala aqui. Nossa, da outra vez aconteceu isso, só que eu consegui voltar. Dessa vez eu não consegui voltar, não. Não aparece a opção de compartilhar a tela. Meet. Nova reunião. E eu tô aqui falando várias coisas e o trem gravando. Essa gravação vai ser engraçada. Oh, Deus do céu. Ai, acontece, né? Bora, coisa. Agora o computador travou. Ai, não trava não, por favor. Ai. Ó, vou mandar o link aqui e vou mandar o link lá no grupo do WhatsApp. Cálculo. Já vão entrando lá, gente. Pra não perder tempo. Só vou pegar a lista de frequência aqui. Olha a minha cara, meu Deus do céu. Vou salvar assim, Jussara. Tô fazendo isso agora, enquanto vocês estão entrando aí. Só salvando a lista. Pronto, eu já vou sair aqui do Big Blue, não sei o que lá. Pronto? Todo mundo já entrou, será? Aí, 12 pessoas. Lá tinha 20 e poucas. Cadê esse povo? Agora eu tô aqui 2 vezes. Aí, o povo, será que não vai entrar, não? Aí, vamos continuar, né? Fazer pelo menos as regras de derivação hoje. Não, meu cabelo. Ok, galera. Então, vamos lá, né? Tava aqui, tava aqui. Não interrompi a gravação, não. A gravação tá tudo doida. Oh, raiva. Ai, ai. Cadê, Senhor Jesus Cristo, aqui? Então, estão vendo aí a apresentação? Sim, né? Eu tô vendo aqui pelo celular. Posso continuar, né? Tem muita gente que não voltou pra aula. Mas
A gente não pode parar. Então, o que eu tava falando? Estão vendo aí, né, a apresentação? Estão me ouvindo? Oh, meu Deus, nem estão me ouvindo, quer ver? Estão me ouvindo ou não? Ah, tá. Oi, professora, Oi. a senhora pegou a frequência lá do Peguei Big sim. Blue, né? Uhum. Ok. Vocês não ficam quietos, não. Vocês me falam aí, seus frutos. Ai, Senhor Jesus Cristo. O que é que tá acontecendo? Aconteceu que eu tenho um limite de tempo, no outro programa? Mas nunca tinha acontecido isso. Eu dava aula normal. Deu um limite lá. Talvez eu coloquei alguma configuração, mas eu não mudei nada, gente. Eu só fiz a mesma coisa. A aula é até que horas? É 16? É? Entendi. Então vamos lá. Então, nós acabamos de ver que a derivada da função num ponto, f' de x0, ela é dada pelo limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 quando x tende a x0. Ok? Então, pediu para calcular a derivada dessa função aqui no ponto 1 e no ponto genérico x0. Ok? Vamos lá. Então, vai ser no ponto 1, f' de 1 é limite de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Vocês podem fazer o f de 1 separado e depois colocar aqui, certo? Ou já jogar direto aqui. Tá, então ficou assim. Eu vou estar entrando só agora, meu Deus, por que demora tanto? Então, vai ficar limite de... Qual é a função? O f de x é x ao quadrado. Menos... Quanto é f de 1? Nesse caso, f de 1, ó, vamos lá. F de 1 é o quê? 1 ao quadrado, porque a função é x ao quadrado. E isso dá 1. Então, no lugar de f de 1 aqui, troquei por 1. X menos x0. Quem é x0? Aqui ele me disse também que é 1. Ok? Aqui tinha que ter um zerozinho. X0 é 1. Então, ficou assim. Substituindo, ficou x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. X ao quadrado menos 1, eu sei. Aqui eu posso fazer a fatoração do jeito que eu quiser. Como é quadrado da diferença, é x menos 1 que multiplica x mais 1. Aqui eu posso simplificar e vai sobrar só x mais 1. Qual é o limite de x mais 1 quando x tende a 1? Substitui o x, 1 mais 1 dá 2. Então, a derivada dessa função aqui, ó, x ao quadrado, no ponto 1, ela é 2. Ok? Agora, se eu quero a derivada da função em um ponto genérico qualquer, x0, vou fazer a mesma coisa, só que em vez de colocar aqui o f de 1 substituir, eu vou deixar o x0, ok? Então, vamos lá. Vai ficar x ao quadrado menos x0 ao quadrado, certo? Sobre x menos x0. Então, isso aqui, desenvolvendo, é a diferença de quadrados. Então, é x menos x0 vezes x mais x0. Posso cancelar novamente aqui, sobrou x mais x0. Então, o limite de x mais x0, só substituir o x0 no lugar do x, vai ficar x0 mais x0, que dá 2x0. Ok? Então, a derivada dessa função aqui, ela é 2x0, para um ponto x0 qualquer. Ok? Então, dizemos que a função f é derivada no intervalo AB se f' de x0
para todo x0 pertence a esse AB. Certo? Então, essa função aqui é derivável. Tá vendo que aqui tá escrito? Eu também prefiro quando eu mesmo escrevo com a minha canetinha, né? Talvez até fica mais simples. Só que, como eu quero chegar em regras da derivação, não vamos perder muito tempo aqui não. Mas eu juro que vocês vão entender, tá? Talvez ainda esteja muita coisa assim, ai meu Deus, o que tá acontecendo? Mas derivada é bem mais fácil que limite na hora de calcular. Por exemplo, a função f de x ao quadrado, f de x igual a x ao quadrado, é derivada em todos os reais. Independente do intervalo que eu esteja trabalhando aqui, ela é derivável. É uma função polinomial. Ok? Então, observe esse exemplo. F de x é igual a raiz de x menos 1. Aí eu escolhi o ponto x0 igual a 1, a abscissa do ponto, né? Então, ela é essa função aqui, ó. Em azul. A reta tangente no ponto 1, de abscissa 1, é essa reta preta, né? Vocês podem calcular lá. Ela vai dar x igual a 1, ok? A normal vai ser o próprio eixo x, certo? Então, nós temos que o limite, nesse caso aqui, é mais infinito. Porque a reta deu uma reta vertical. Eu tive que fazer tanto para a direita, para a esquerda não tem como. Porque aqui para a esquerda não existe raiz negativa, né? Tanto que o gráfico nem continua aqui para baixo, ó. Se ele continuasse aqui para baixo, existiria, mas não continua. Então, é isso. Dessa forma, a função não é derivável. Ou seja, a função só é derivável quando a resposta for um número finito. Ô, professora, Oi. por acaso ela fosse negativo, o que poderia acontecer no gráfico aí, a interpretação? Só para ter uma ideia aí. Se ela fosse A interpretação no gráfico negativa, se ela também. fosse negativo, no seu ponto de vista aí, como é que seria aí no gráfico? Como é que seria? É porque teria que ser outra função, né? Teria que ser outra função. Exato. Se ela fosse negativo, como é que seria a interpretação no caso? Só para me ter ideia. Sim, da função, o gráfico não ia ser assim. Por exemplo, poderia talvez o gráfico ser aqui embaixo, mas a reta ia continuar sendo na vertical, a reta tangente, né? Que a reta tangente, quando é ou mais ou menos infinito, a reta é vertical. Ok? Só que a função, ela tem vários comportamentos. Ela pode comportar... Cada função tem um comportamento diferente. Então, muda muito. Na verdade, esse exemplo aqui, eu nem foquei muito nele, eu nem resolvi, porque praticamente nenhum exercício vocês vão encontrar que a derivada aqui dá mais infinito, certo? Porque a função não é derivável, né? Toda vez que a resposta é mais infinito ou não existe o limite, a função ela não é derivável. Então, nós vamos aprender agora a fazer as derivadas, certo? Então, dessa função aqui, eu não consigo fazer a derivada neste ponto, ok? Porque, assim, derivada ela é pontual, assim como o limite também, ele é pontual. Sempre eu faço o limite tendendo a um ponto, ok? Aí eu posso depois analisar se a função é contínua ou não, em vários pontos ou na função inteira, certo? Mas sempre eu faço pontualmente, ok? Eu posso deixar de maneira genérica, como aqui, ó. O ponto da primeira eu determinei, foi o 1. Da segunda, de uma maneira genérica, eu deixei x0. Aí a resposta, o x0, vai estar lá na resposta, ok? Vamos ver agora o que é a derivada mesmo, fazer cálculo de derivada, tudo eu acho que vai ser a partir de agora, se não me engano.
Ó, teorema. Se f é uma função derivável no ponto x0, então f é contínua no ponto x0. Vocês lembram de continuidade? Para eu fazer a continuidade, o que é que precisava? A função tinha que estar definida no ponto, a função tinha que ter o limite naquele ponto e a função, o limite tinha que ser igual à função no ponto, ok? Então, isso era a definição de continuidade. Agora, se eu fizer apenas a derivada no ponto e essa derivada for finita, ou seja, for um número, eu sei que essa função já é contínua naquele ponto. Não vou precisar mais usar a definição de continuidade. Ok? Então, mas uma função ela pode ser contínua e não ser derivável. Então, toda função derivável é contínua, mas nem toda contínua é derivável. Por exemplo, essa daqui, ela é contínua à direita, né? Só à direita, na verdade. Ela não é contínua. Isso, na verdade, é só à direita, mas não é derivável em x igual a 1. Ela é contínua à direita, à esquerda não. Ok. Essa função aqui, voltando aqui no desenho, né? Para vocês verem. Deixa eu apagar. Ela é contínua à direita, na verdade. No ponto em si não é contínua, né? Que ela não é nem definida para x tendendo a 1 pela esquerda. Mas o limite lá é 0. Ok, então sintetizando tudo que a gente viu até agora. A derivada de uma função no ponto x0 é igual ao coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto. Ok? Então, toda derivada é o coeficiente angular da reta da função que eu estou trabalhando, sempre. E isso é o quê? É o limite da função menos f, é o limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Se esse limite, é claro, existir e for finito. A equação da reta tangente, ela é dada por esse, né? Y menos y0, que eu também posso escrever como f de x0, igual a derivada, tá vendo? Ó, que agora eu posso colocar ou o coeficiente angular ou a derivada, porque eles são a mesma coisa. Então, agora eu vou usar a reta tangente como sendo, em vez de colocar aqui o a de t, eu posso colocar já a derivada. Mas as duas fórmulas são iguais, tá bom? Aquela fórmula lá com y0, com at, é exatamente igual a essa. Quando esse limite for mais ou menos infinito, a equação da reta, ela sempre vai ser uma reta vertical, no ponto x igual a x0. Então, toda vez que esse limite aqui for infinito, a derivada não existe, né? Então, a reta tangente é uma reta vertical, lembra? Toda vez que dá mais ou menos infinito, a reta tangente é essa reta vertical aqui. Mas muito raramente vai dar mais infinito, tá? Onde que eu tava? Tava aqui. Agora vai aparecer a equação da reta normal. E a equação da reta normal é muito parecido com a equação da reta tangente. O único lugar que vai modificar é o seguinte. Aqui, ó. O resto é igual, tá bom? Então, na reta tangente, a fórmula aqui é a derivada. Na reta normal, vai ficar menos 1 sobre a derivada, ok? É claro, se essa derivada for diferente de 0. Se for igual a 0, não tem como resolver, ok? Então, a reta normal é uma reta que é perpendicular à reta tangente. E ela é dada por essa fórmula aqui. Então, agora, nós vamos ver maneiras mais fáceis de se calcular a derivada sem ficar usando o limite. Limite é como eu defino a derivada. Só que eu não preciso usar o limite para fazer
a derivada na prática, tá? Mas bora lá. A derivada de uma função... O povo sai e entra, meu Deus. Derivada de uma função f é uma função f', ou seja, a derivada é uma função para cada ponto x0 do domínio que associa f a f de x0. Ou seja, de novo, é a mesma formulazinha. A derivada da função no ponto x0 é o limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Agora, essa derivada, essa aqui é a maneira mais clássica de aparecer, mas ela pode aparecer de outras maneiras. Outra maneira que ela aparece é essa daqui, ó. Certo? Que é, em vez de fazer x tender a x0, só fazer uma substituição e fazer h tender a 0. Essa fórmula aqui e essa fórmula é a mesma fórmula. Ai, professora, não tem nada a ver. Uma tem h, outra tem x. Certo. Se eu fizer aqui, ó, x0, x menos x0 igual a h, e substituir nessa fórmula, a fórmula muda para essa, tá? Então, é uma mudança de variável. Então, em alguns livros, vocês vão encontrar a derivada com essa definição, ó. Ok? Mas é mais fácil para a gente ver graficamente, construir usando isso daqui, né? Porque disso aqui é o coeficiente da retangular. Aqui é também, mas só que com outra cara. Ok? Mas aqui, ó, se vocês depois quiserem fazer, tome h como x0, x menos x0, substitua nessa fórmula, vai dar exatamente igual a essa. Tá bom? Você prefere usar qual, professor? Ou depende da situação, da interpretação do problema? Depende muito do problema. Porque, na verdade, você vai ver que não vai precisar usar nenhuma das duas. Não vai precisar usar nenhuma das duas. Ok? Só que eu preciso saber, né, a definição. Tá confuso ainda? Parece que vai precisar, mas não vai. Espera e verá. Então, olha só. A definição de derivada do livro, ela tá desse jeito. A derivada de uma função f em relação à variável x é a função f', cujo o valor de x é f' de x é igual ao limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero, desde que esse limite exista. E seja finito, né? Mas como esse livro aqui, ele usa que o limite só existe se ele for finito, então, por isso que a definição está assim. Uma função, ela é diferenciável em x se sua derivada existe. O processo do cálculo de derivada é chamado de diferenciação. Notas. Pode aparecer em outros livros ou em vários lugares, aqui mesmo vai ter. Essa é a mais usada, f' de x0, mas essa daqui também é usada, essa daqui e essa. Tudo isso daqui é a mesma coisa, é só notações diferentes para a derivada. dy dx, y', d de f de x dx e dzão de yx. Aqui são outras notações para a derivada. Eu gosto de utilizar essa daqui. É mais simples, né? F' de x. Mas aí, ó. Se em algum livro que vocês estiverem estudando, alguma apostila, aparecer qualquer uma dessas aqui, é a mesma coisa. Ok? Aplicando a definição. Encontre a derivada de y igual a raiz de x e com x maior que zero. F de x, então, é raiz de x e f de x mais h é igual a raiz de x mais h, né? Só substituir aqui no lugar do x, colocar x mais h. Então, na hora de fazer a conta, vai ficar f de x mais h menos f de x sobre h, usando a fórmula lá da derivada. Então, é o quê?
f de x mais h é raiz de x mais h menos raiz de x sobre h. Desenvolvendo. Como é que desenvolve isso daqui? Não tem como... Ó, para mudar desse para esse, vocês sabem fazer essa fatoração? Isso aqui no quadro ia ser tão legal, tão mais rápido. Ai, um quadro só por isso. Tá. Ó, como é que mudou dessa segunda igualdade para a terceira? Aqui, ó, nessa parte, eu posso fazer o conjugado, multiplicar por raiz de x mais h mais raiz de x sobre raiz de x mais h mais raiz de x. Aqui é um produto de uma diferença por uma soma, então é o quadrado disso. O quadrado disso aqui é como se fosse o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo, certo? O quadrado de uma raiz é o número que está dentro, então só sobrou x mais h. O quadrado de raiz de x é só x. Então, multiplicar h vezes raiz de x mais h mais raiz de x, ficou h, isso tudo aqui embaixo. Ok? Então, simplificando, corta esse com esse h de cima com esse de baixo, sobra 1 sobre raiz de x mais h mais raiz de x. Aí eu posso colocar o limite, né? Substituir o zero. Substituindo o zero aqui, vai ficar raiz de x mais raiz de x, que dá 2 raiz de x. Então, essa dali é a derivada, essa é a derivada dessa função. Ok? Nova só 20 minutos. Não era para ter perdido tanto tempo. Tá. Agora, na prática, como é que funciona essas derivações? Na prática, eu não preciso usar o limite para fazer as derivações, ok? Uai, professora, você passou quase 2 horas falando de limite, para no final falar que não precisa usar o limite? Sim. Vamos ver. Primeira regra é a regra da função constante. Se f é uma função constante, então f' de 0 ou f' de x é 0. Então, toda função constante, sua derivada é 0. Ok? Então, qual é a derivada da função só 5? A resposta é 0. Qual é a derivada? Tá vendo que aqui é outra notação da função menos π sobre 2. Ela é 0. A derivada de raiz de 3 é 0. Então, se tiver lá, calcule a derivada de uma função e a função for constante, a resposta é 0. Ok? Não precisa fazer o limite. Se quiser fazer, pode, mas a resposta vai dar 0. Ok? Segunda regra de derivação é a derivada da potência. Como é que ela funciona? Uma função potência é uma função x elevada a n, com n um número real. Então, nós vamos ter que f' de x é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Ou seja, o expoente, como se ele descesse, tá vendo? N, e eu tirasse 1 do expoente. Então, vamos lá. Exemplo. Qual é a derivada de x à quinta? Vai ser, desce o 5 e tira 1 do expoente. Então, vai ficar 5x elevado a 4. Então, a derivada dessa função é igual a 5x elevado a 4. Ó, isso daqui vocês podem provar usando o limite, mas não precisa. Ó, lembra lá do exemplo que a gente fez? Quer ver? Um exemplo aqui que a gente fez. Cadê? Aqui, esse exemplo. Ó,
Qual é a derivada dessa função aqui? A derivada dessa função, usando a regra da derivação, ó, a gente fez, vocês lembram que a gente fez bonitinho e deu para um ponto qualquer, deu 2x0? Então, vamos fazer usando a regra de derivação que a gente acabou de aprender, ó. Então, essa função aqui, como é que eu derivo ela? Ela é uma função potência, então desce o 2 e tira 1 no expoente. Então, a f' de x vai ser o quê? 2x, aí 2 menos 1 é 1. Então, ficou 2x. Então, a derivada dessa função é 2x, ó. Tá vendo que é 2x? Eu posso usar o limite para fazer, fazendo toda essa conta aqui, ou simplesmente usar a regra. Ok? Então, é isso que eu quero agora que vocês aprendam. Tem como fazer usando o limite. Toda derivada tem. Mas existem alguns limites que a fatoração é muito difícil fazer, que às vezes eu não sei uma regra específica. Então, existem outras maneiras mais fáceis de encontrar a derivada. Ok? Então, a primeira é essa daqui, né? A derivada de uma potência é descer o expoente e subtrair 1. Descer o expoente aqui, subtrair 1. Então, ficou 5x². Letra B. Qual é a derivada de x? Só de x. Então, desce o expoente, 1. O expoente aqui não é 1. 1 menos 1, 0. Quanto é x elevado a 0? É 1. Qualquer número elevado a 0, a resposta é 1. Então, a derivada da função identidade é 1. Ok? Derivada da soma e da diferença. Eu vou ter que fazer a derivada do primeiro mais ou menos a derivada do segundo. Igual, por exemplo, como é que eu derivo essa função aqui? A gente fez um exemplo muito parecido para encontrar o coeficiente. Eu vou voltar nele e fazer usando a regra. Ó, como é que eu encontro aqui a derivada desse? Vou fazer passo a passo. Vai ser a derivada deste, a derivada deste, a derivada desse. Então, vai ficar, ó, a derivada de x² então, a f' de x vai ser igual a 5x², descer o 5 e subtrair 1 no expoente, menos a derivada de x, ó, a derivada de x é descer 1 aqui e ficar 1 menos 1. Então, vai ficar x elevado a 0, que é 1. Então, a derivada de x é 1. E a derivada de uma constante é 0. Então, a resposta disso daqui é 5x² menos 1. Ok? Ó, vamos voltar naquele exemplo lá que eu fiz. Esse aqui, que a derivada deu 7. Tá vendo que deu 7? Então, vamos ver. Por que que deu 7? Aqui, ó, a função é essa. Então, eu quero calcular a derivada dessa função e depois aplicar no ponto. Então, f' de x é igual a 2x². Então, vai descer o 2. Como já tem um 2 lá embaixo, 2 vezes 2, 4. Então, é 4x. Subtrai 1 no expoente. 2 menos 1, 1. 1 não precisa escrever. Mais 3x. A derivada de x é 1. 1 vezes 3, 3. Menos 1, derivada da constante é 0. Então, ficou 4x mais 3. A derivada é isso. Ah, a professora errou, não deu 7? Sim, mas o ponto que eu escolhi não foi o ponto 1? Então, só substituir agora. Então, a derivada no ponto 1 vai ser 4 vezes 1 mais 3. 4 vezes 1, 4 mais 3, 7. Tá vendo que essa maneira de resolver é bem mais fácil que usar o limite? Porque nesse limite aqui, você lembra que eu tive que fazer uma fatoração? Então, agora eu tenho outras maneiras de calcular a derivada sem usar o limite. O limite pode ser usado. Quem quiser fazer com o limite sempre, pode.
mas é bem mais fácil usando as regras. Ok? Dúvida? Matemática pura. Alguém não entendeu? Por que que aqui deu 5x à quarta menos 1? Coloca aí no chat que eu tô vendo no chat. Deu para entender? Posso mudar para outra regra? Porque já tá acabando a aula, né? Eu quero passar só pelo menos mais 2 regras. Ninguém falou nada. Mais ou menos, né, Fabrício? Ok. Professora? Oi? É porque desceu 5 ali, aí diminui um No expoente. número aí? Aqui. Tá. Porque 5, x à quinta ficou 5x à quarta. Desce o 5, subtrai 1 no expoente. Entendi. Esse outro exemplo aqui. Uai, já tá assim direto. Eu coloquei outra maneira de denotar aqui. Deixa eu ver se tem como. Tem. Vamos calcular a derivada disso aqui. Então, a derivada aqui, a função, ele tá falando que é y. Mas tanto faz eu chamar a função de y ou de f de x. Então, vai ser y', né? Que é a mesma coisa. A derivada aqui de x à quarta vai ser o quê? 4x, 4 menos 1, 3. Mais, qual a derivada de x? É 1. Acabou. Olha que rápido. Não precisei fazer nenhum limite. É só isso. Ok? Agora, se a função não for polinomial, né? For um produto. Então, Professora, oi. se precisasse fazer o limite aí, seria como? Se precisasse Naquela fazer, anterior. nessa daqui? Nessa daqui, Fabrício? Sim. Uai, você faz lá usando as fórmulas. Nesse caso, não deu ponto, tá vendo que não deu ponto? Então, pode ser um genérico qualquer, né? Então, eu posso usar, por exemplo... deixa eu colocar aqui mesmo. A definição, então, vai ser y', né? Ou f de x é o limite de... Eu vou usar com f de x menos h, porque aqui não deu ponto, tá bom? Porque não deu um ponto qualquer. Então, vai ser... como é que é, meu Deus? F de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a 0. Ok? Aí, aqui não tem como apagar. Então, vamos lá. Vamos desenvolver isso daqui. Na hora de desenvolver, eu vou ter que fazer f de x mais h e o f de x. O f de x já tenho aqui. O f de x mais h agora. F de x mais h. Vai ser x é x mais h. Então, vai ficar x mais h à quarta mais x mais h. Então, substituindo aqui, nós vamos ter que o limite de x mais h à quarta mais x mais h menos f de x é x à quarta mais x sobre h. Quando h tende a 0. Então, aqui, vamos ver se tem como simplificar. Esse x pode eliminar com esse, né, por causa do menos. E aqui eu teria que desenvolver uma quarta potência. Como é que é um desenvolvimento de uma quarta potência?
X mais H elevado à quarta. Ai, isso eu não lembro, meu Deus do céu. Como é que é? Porque eu tenho que simplificar, né? Porque eu não posso substituir o zero aqui, senão daria uma indeterminação. Certo? Então, eu tenho aqui agora x mais h à quarta mais h sobre h. Eu tenho isso. Certo? Eu tenho limite de x mais h à quarta mais h sobre h. Eu tenho que simplificar isso aqui de alguma maneira. Uma maneira que eu vejo de simplificação, vou sair aqui porque não vai dar para escrever aqui nesse slide, né? Uma maneira de simplificação, vamos descobrir aqui no Google. Fatoração de x mais h à quarta. Eu não lembro a fatoração à quarta como é que é. Aqui. Aqui a quarta não tem. Fatoração de polinômio de quarto grau. Tá vendo que uma coisa bem simples já complica na hora de fazer o desenvolvimento. Mas não cancela não, é bom, foi bom ter perguntado. Quarto grau, por que tá assim? Ai, meu Deus. Se eu lembrasse como é que é x mais h que multiplica x ao cubo, não sei o que lá. Geralmente eu coloco aqui e aparece. X mais h elevado à quarta. Simplificação. Aqui apareceu. Então a simplificação é essa. Então vou usar aqui. Então eu tenho. Bora lá. Falta 3 minutos para acabar a aula. Então ficou. Eu tinha lá o limite com h tendendo a zero de x mais h à quarta mais h sobre h. Eu tenho que simplificar isso aqui porque não tem como jogar o zero. Então, isso daqui vai ficar o limite de x mais h é x à quarta. Bora lá. X à quarta mais 4A, Ctrl C. 4AX. De onde você tirou isso? Vai, professora. Onde você tirou o A, menino? Não é X, é porque o A é o termo A que é X, entendeu? 4x ao cubo mais. Bora lá. Que multiplica. Calma aí. Mais H. 4x ao cubo H mais 6x ao quadrado. X ao quadrado mais H ao quadrado. Isso. Mais 6x ao quadrado. Mais H. Não, 6x ao quadrado tem outra coisa. H ao Aqui quadrado. que multiplica H ao quadrado, H ao quadrado. Mais 4x H ao cubo. H ao cubo mais B mais H à quarta. 4x mais H à quarta. H ao cubo mais H à quarta mais H. Isso tudo sobre H, quando H tende a zero. Ok. Vamos tirar a evidência ali. Ainda assim, ainda vai ficar um termo, meu Deus do céu. Tá vendo que todos esses termos aqui tem H. Mas e esse 4 aqui não tem. Não vai dar para cancelar embaixo.
que é que vai fazer? Peraí, deixa eu botar aqui. Taranana. Não dá pra tirar em evidência, não dá pra fazer nada. Professora, passa adiante, professora. Passa adiante. Tem como fazer. Você tem que simplificar essa expressão aqui. Talvez a outra com x menos x0 seja mais fácil. Talvez. Não, vai mais adiante, vamos mais na frente. Depois Mas será olha volta- só. outro Pronto, momento, já agora volta aí, tá aí, bom, Bruno. Olha só. Tá vendo que uma simples aqui, bem simplesinha, x² mais x, teve que desenvolver aquele limite tão grande e ainda assim eu nem acabei, porque deu um pauzinho lá no meio, alguma coisa aconteceu, mas tem como fazer, ok? É só lembrar lá da fatoração. Pronto. Mas usando a regra, em uma linha eu fiz. Desce o 4, subtrai 1 no expoente e a derivada de x é 1. Pronto. Lá, a resposta vai dar alguma coisa com h. Só que aí... Ah, não, o h é 0, né? Então, a resposta tem que dar 4x ao cubo mais 1. Depois, se alguém quiser fazer o desenvolvimento lá, eu vou tentar fazer aqui depois que acabar a aula de novo e mando para vocês. Certo? Mas dá isso. Ok. Acabou a aula, o tempo, né? Deixa eu ver aqui o que tinha. Regra do produto. Regra. Não, tem muita regra ainda. Tem muita coisa. Então não vai dar. Aí deixa a atividade para próximo, depois da próxima aula. Segunda-feira tem aula, certo? Então, olha só. O que a gente vai fazer? Segunda-feira de manhã eu vou voltar nessas regras de derivação, certo? E vou fazer mais exemplos de equação da reta usando agora as regras de derivação, certo? E aí eu vou prosseguir com o conteúdo. Ó, tanto que hoje eu coloquei 45 slides e a gente parou no 28. Então, eu achei que ia dar pra fazer mais coisa. Ok. Então é isso, galera. Tem problema se esse ciclo vai até quando? Se a gente deixa... O ciclo vai até dia... Tem aqui no Moodle. Tem problema se deixar a atividade para segunda-feira? Ou se vocês querem que eu já coloque hoje, para quem já souber o conteúdo e ir fazendo. Mas... Aí eu deixo para entregar depois. Então joga lá e deixa o prazo estendido. Até para depois da próxima aula. Sim. Professora, vai até dia 11/12, se eu não me engano. Tá aqui. No Moodle tem Acho que até é dia 30. 30. Até dia 11. E a professora Dia já 30. disponibilizou o material já também? Vou disponibilizar, Até dia sim. 11, professora. Até dia 11. Termina, né? Não, o ciclo vai até dia 30. 30/10. Esse mês. Então, tem aula porque segunda-feira dia e na 1º próxima segunda. Ó, tem aula dia 18, segunda e dia 25. Ó, o 5/10, né? Tá até errado. É porque dia 1º provavelmente vai ser ponto facultativo, igual daquela outra vez, porque dia 2 é finados, aí eu achei que ia até outra semana. Só vai Não, até dia tô 30. Dia 30 eu não sei que dia Não. que é. Não, eu tô falando que termina, vai até Dia dia 30 é 11. domingo. Não, 11 esse termina. ciclo, menino. O próximo ciclo, o quinto ciclo, que vai até dia 11 do mês tá. 12. Verdade. Certo? Ó, então hoje é sexta. Aí vai ter aula segunda e na outra segunda. Ok? Eu vou fazer Porque o eu achei que seguinte. até dia 1º, aí que se tivesse dia 1º, o dia 2 é feriado, ia ser facultativo igual dessa semana. Não. Mas não. Provavelmente vai ser de outro ciclo, né? Do quarto ciclo. Só que aí Não, essa é muda a outro aula de professor, novo, não sou eu, professora. não. Pra Oi? sexta. Oi? Muda a aula pra sexta. A aula segunda, que é ponto facultativo, ela muda a aula de novo. Não Bruno, vai ter, não vai ter mais não vai ter no Bruno. ciclo, não. O ciclo encerra antes. Ah, entendi, Fabrício. Desculpa. Não pode mudar mais não, né, professor? Não vai ter, não. Não vai porque ter, o ciclo não. vai até dia 30, o feriado é dia 2, então já não vai ter feriado. Ok. Então, eu vou fazer o seguinte. Alguém tá me ligando aqui pra quê, meu Deus do céu?
Aí a senhora tá querendo encerrar tudo, Quem professora. que já Esse sabe o tudo- conteúdo e quiser fazer... meu Deus, o meu cabelo. Já pode fazer. Eu vou colocar um exercício hoje, mas segunda-feira, 8 horas da manhã, eu vou voltar um pouco, né, nessas regras de derivação e vou passar o restante da aula, ok? Aí vocês vão conseguir fazer os exercícios, eu acredito que só depois de segunda-feira. Então, quantas questões? Quinta-feira tem a monitoria, né, professor? Oi? Quinta-feira tem a monitoria também, já dá uma... Isso. Se tiver dúvida, Uhum. Mas aí segunda vai ser mais tranquilo, que vai ter as regras, vai ser de boa. São quantas questões? Eu tinha colocado 5. 5 só. Mas a número 1 tem até a letra J. Ah, boa, professora. Pega leve também, gente. Eu pego, eu sempre pego. Então tá isso, galerinha. Alguém entrou aqui que não tava lá no Meet? Deixa eu encerrar a aula aqui.